Imagine uma viagem de 100 dias no maior oceano do planeta, sem garantia de destino, sem possibilidade de recuo e com tubarões circulando sob seus pés a noite inteira. Parece ficção, mas foi realidade. Havia neve por todo lado quando Thor ainda nem sabia direito o que era coragem, e já estava sendo testado nisso. Um grupo de garotos brincava perto de um rio de águas traiçoeiras quando o brinquedo do grupo foi parar sobre uma placa de gelo à deriva. Ninguém se mexeu. Todos olharam para Thor com aquele silêncio que vale mais que qualquer desafio falado. Ele pulou. De bloco em bloco, chegou ao brinquedo. Mas o gelo cedeu na volta. Por sorte, um amigo conseguiu puxá-lo de volta para a vida. Seus pais ficaram furiosos. Ele acabou no hospital. E a lição que ficou foi a pior possível para um garoto ambicioso. Tentar ser corajoso quase o matou. A confiança foi parar junto com ele naquela água gelada. Anos depois, Thor adulto chega a uma ilha no Pacífico com a namorada. O lugar é habitado por tribos tão diferentes entre si que qualquer tentativa de explicar sua origem vira um problema antropológico sério. Thor está ali para pesquisar exatamente isso. Quem foram os primeiros habitantes daquele território e de onde vieram. Numa conversa com um ancião local, a pergunta sobre os ancestrais surge de forma indireta, quase casual. O velho responde com a serenidade de quem carrega memória de geração em geração. Tudo começa no leste e termina no oeste. Antepassados poderosos partiram de uma grande ilha a leste, seguindo o trajeto do sol, e foram se estabelecendo em cada pedaço de terra encontrado pelo caminho. Thor franze o senho. Pelo que conhece de geografia, essa ilha a leste simplesmente não existe. O relato poderia ser descartado, mas ele é pesquisador, e pesquisador bom sabe que a ausência de prova não é prova de ausência. Fica anos na ilha aprofundando os estudos. De volta à cidade, Thor bate na porta de uma editora com a teoria debaixo do braço. As tribos polinésias não descendem de asiáticos, como toda a comunidade científica defende há décadas, mas de povos sul-americanos. O diretor ouve com aquela paciência educada de quem já decidiu que vai dizer não. O argumento contrário é o óbvio. Asiáticos tinham embarcações sofisticadas e tecnologia náutica. Sul-americanos antigos, segundo o consenso, não tinham como cruzar 8.000 quilômetros de oceano aberto. O debate esquenta e o editor encerra com um desafio que mistura ironia com seriedade. Se Thor acredita tanto nisso, que navegue até lá numa jangada primitiva igual às que esses povos teriam usado. Prove. Ninguém disse que seria fácil. Na verdade, todo mundo disse que seria impossível. E com uma jangada rudimentar no meio de um dos maiores oceanos do planeta, impossível parecia até otimista. Mesmo assim, Thor aceita o desafio da editora e sai em busca de dinheiro como se a teoria já estivesse provada. Apresenta o projeto a investidores com a desenvoltura de quem vende apartamento na planta. Milhares de quilômetros de oceano aberto, técnicas de navegação pré-colombianas, zero tecnologia moderna. O resultado? Portas fechadas, olhares de pena e a sensação geral de que o homem havia perdido o juízo. Ninguém topa financiar uma expedição que parece obituário com data marcada. Sem patrocínio e com a teoria debaixo do braço, Thor entra num bar frequentado por gente que conhece o mar de verdade, marinheiros curtidos com histórias gravadas na pele. Expõe o plano sem rodeios, atravessar o Pacífico numa embarcação simples para provar que sul-americanos antigos chegaram primeiro à Polinésia. Um veterano o confronta com a autoridade de quem passou décadas em alto mar. Cordas se romperiam em dias, a estrutura cederia, e qualquer um que topasse aquilo merecia um laudo médico. Recusa-se a participar e encerra o assunto. Thor sorri, agradece e vai embora, como alguém que já esperava o não e nem ligou muito. Do lado de fora, um homem que acompanhava tudo em silêncio o aborda. Chama-se Rei, eletricista de bicos, curioso por natureza. Os dois trocam um olhar de desconfiança mútua, cada um achando que o outro quer vender alguma coisa. Mas Rei, convencido pela visão de Thor, decide entrar na equipe. A tripulação começa a ganhar corpo. O obstáculo de sempre, porém, permanece. Dinheiro. A esposa liga preocupada, lembrando que as festas se aproximam e que ele costumava voltar para casa nessa época. Thor recusa. Ela vai direto ao ponto. Ele nem sabe nadar, tem 2 filhos e está disposto a tudo por uma teoria que ninguém acredita. Ele responde que dedicou anos demais à pesquisa para recuar agora. Diz que ela precisará seguir a vida sem ele e encerra a ligação.
Vai ao porto sem olhar para trás. Lá, 3 novos voluntários já aguardam. A equipe principal está completa. Entre troncos de balsa escolhidos a dedo, Thor reúne todos e deixa claro: nada de adaptações modernas, nenhum atalho contemporâneo. A jangada será construída exatamente como os ancestrais fariam. Qualquer desvio viraria argumento contra a teoria. Com a construção avançando, um empresário finalmente enxerga valor na ideia e banca o projeto. Os recursos chegam. A imprensa descobriu o plano antes que a jangada estivesse pronta. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Kon-Tiki. Comente muito bom para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. A imprensa descobriu o plano antes que a jangada estivesse pronta. Matérias nos jornais transformaram a expedição num espetáculo público, parte admiração, parte velório antecipado. Um cinegrafista, esperto o suficiente para enxergar história onde outros viam suicídio coletivo, pediu para embarcar e registrar tudo. Thor aceitou na hora. Câmera a bordo significava credibilidade, e credibilidade era exatamente o que a teoria precisava. No dia da partida, o porto estava lotado. O clima, porém, tinha o peso de despedida definitiva. Gente que acenava como quem nunca espera rever ninguém. A tripulação zarpou assim mesmo, com aquela mistura de orgulho e consciência de que o oceano não lê teorias científicas. O Pacífico cobrou a entrada logo de início. Ondas enormes investiram contra a estrutura de balsa com a brutalidade de quem não recebeu o convite. Thor e outro tripulante tentaram reforçar as amarrações quando um solavanco violento o lançou para fora da embarcação. Ele não sabe nadar. Detalhe que continua sendo um dos argumentos mais eloquentes contra a expedição. Por instantes que devem ter parecido uma eternidade, ficou à mercê da escuridão e das correntes, até ser resgatado pelos companheiros a tempo. Ao amanhecer, o balanço era desanimador. A tempestade deixou rastro, vários troncos rachados, poucos dias após a largada, com quilômetros e quilômetros de oceano aberto ainda pela frente. A rotina do segundo dia mal havia começado quando algo enorme surgiu sob a jangada. Um tubarão-baleia, animal inofensivo ao ser humano, mas com o tamanho generoso de quem não precisa provar nada para ninguém. Começou a circular pela embarcação com curiosidade tranquila. Thor pediu calma. Explicou a espécie, o comportamento, a ausência de risco real. Rei, o eletricista recém-incorporado à equipe, ouviu tudo isso e arremessou uma lança mesmo assim. O animal mergulhou levando a corda presa e a jangada foi puxada violentamente para baixo. Cortaram a amarra no último segundo possível. A tripulação virou para Rei com uma unanimidade raramente vista entre desconhecidos. Thor precisou intervir com autoridade para evitar que a expedição terminasse ali, em briga interna, antes de qualquer tubarão ter a chance de resolver o assunto. O grupo se dispersou em silêncio, intacto no papel, fraturado por dentro. O oceano não aceita reclamação. Com os mantimentos minguando e o rádio entregando os pontos definitivamente, a tripulação passou a contar apenas com a própria companhia, o que, dadas as circunstâncias, não era exatamente um consolo. Ai voltou à carga com sua obsessão pelos troncos, insistindo que a umidade constante estava comprometendo a estrutura. Thor manteve a posição. Jornada primitiva, métodos primitivos, sem negociação. O cinegrafista, sempre em busca do ângulo perfeito, se afastou em um bote pequeno para registrar a jangada de longe. Minutos depois, tubarões começaram a surgir ao redor dele com aquela elegância silenciosa de predadores que não precisam se apressar. Thor percebeu a tempo, puxou o bote com uma corda e trouxe o homem de volta antes que a cena virasse outra história para contar, ou não contar. Cada um a bordo carregava suas particularidades. Um dos tripulantes levou o papagaio da expedição, Lorita, incapaz de deixar o animal para trás. A ave pousou na superfície da água, talvez sede, talvez curiosidade, e um tubarão resolveu a questão em menos de um segundo. O dono reagiu com o luto de quem perde um companheiro de viagem e a fúria de quem quer fazer algo a respeito. No próximo tubarão que se aproximou, ele e os outros o arrastaram para a jangada e o abateram com uma faca. O sangue se espalhava enquanto a situação piorava. Mais tubarões, mais tensão, mais confusão. Thor precisou intervir para impedir que o caos consumisse o que restava da coesão do grupo. Foi então que Rei reapareceu com os cabos de aço que havia contrabandeado a bordo. Mais uma tentativa. Thor não apenas recusou,
Pegou os cabos e os arremessou ao oceano com a convicção de quem acha que a história está do seu lado. Hay, que já não estava bem psicologicamente, perdeu o equilíbrio durante a discussão e caiu nas águas infestadas. Ferido, sangrando, com tubarões nas proximidades, o cenário era dos piores. A tripulação agiu rápido e o puxou de volta. Vivo, mas com a estabilidade emocional de alguém que acabou de usar tubarão como espelho. As semanas seguintes desgastaram o grupo de forma silenciosa e contínua. Quando o navegador apontou que já deveriam ter avistado terra há algum tempo e começou a questionar o rumo, a dúvida se alastrou como a água entre os troncos. Thor respondeu com a única coisa que ainda tinha sobrando: convicção. Pediu fé. O navegador respondeu, com toda a razão, que tinha fé sim. O problema era que também tinha um sextante. O navegador refez os cálculos naquela manhã com a seriedade de quem estava cansado de duvidar, e os números, pela primeira vez em semanas, disseram algo útil. Estavam exatamente onde precisavam estar. Poucos dias separavam a jangada da ilha. A notícia circulou pelo convés com a velocidade de quem estava com a moral lá embaixo há tempo demais. A confiança em Thor, que vinha sofrendo com a travessia, recebeu uma injeção de sobrevida. O rádio, que havia desistido da missão semanas antes, resolveu dar uma segunda chance. O sinal chegou, o mundo ouviu. Uma jangada artesanal estava atravessando o Pacífico com sucesso. Na cidade, o editor e todos que descartaram a teoria de Thor assistiram ao noticiário com aquela expressão específica de quem errou feio e ainda precisa digerir o fato em público. Décadas de consenso científico sendo questionadas por madeira, corda e teimosia norueguesa. De volta à embarcação, a equipe mantinha o rumo com o sol como bússola. Leste e oeste, deduzidos pela posição do astro, técnica que atravessou milênios sem precisar de atualização. A expedição já dominava manchetes. O que faltava era chegar. Então, um tripulante ergueu o olhar e viu pássaros. Não um ou dois, vários, circulando no horizonte com aquela desenvoltura de quem tem terra por perto. Sinal claro. Em poucos instantes, a ilha surgiu. Não como teoria, não como mapa, mas como coisa real, sólida, verdejante. Thor ficou em silêncio por um momento. 101 dias de oceano, tubarões, tempestades e conflitos internos, e ali estava a prova que ele prometeu dar ao mundo. A comemoração foi breve. Aproximar-se da costa era o trecho mais traiçoeiro de toda a rota. Recifes rasos capazes de destruir em segundos o que sobreviveu a meses de oceano aberto. A tripulação se reuniu, estudou o comportamento das ondas e identificou um padrão. Depois de determinada sequência, chegava uma arrebentação brutal. O plano era aguardar a onda certa, soltar a jangada no instante exato e deixar a maré fazer o resto com precisão controlada. Calculado, meticuloso, quase perfeito, exceto que a corda de ancoragem rompeu antes do tempo. A jangada foi liberada cedo demais, fora do ritmo, sem o controle que o plano exigia. As ondas aumentaram, a estrutura começou a girar e a costa avançou em direção a eles muito mais rápido do que qualquer um havia previsto. Com a arrebentação dominando tudo, a única decisão razoável era pular antes de virar parte do destroço. Thor e a equipe se lançaram na água, e a jangada foi contra as rochas com a violência que semanas de oceano aberto não conseguiram provocar. Milagrosamente, ninguém morreu. O que, considerando tudo que aquele grupo passou, já era estatisticamente improvável desde a largada. Um a um, venceram a arrebentação e pisaram em terra firme. O silêncio que se seguiu tinha peso. Homens sem grande experiência náutica, numa embarcação que qualquer estaleiro moderno descartaria, cruzaram o Pacífico e chegaram do outro lado. Mais do que sobreviver, demonstraram que povos sul-americanos antigos tinham condições reais de alcançar aquelas ilhas usando apenas o que a natureza oferecia. Recolheram o que restou dos pertences com a calma de quem acabou de entender que fez parte de algo maior. Para Thor, era o encerramento de uma obsessão que custou casamento, credibilidade e quase a vida, e valeu cada centavo do preço. O mais contundente de tudo, não é ficção. Thor Heyerdahl existiu, a tripulação existiu, e a travessia de 1947 aconteceu de verdade, virando referência histórica. A jangada que percorreu milhares de quilômetros se chamava Kon-Tiki e está preservada em Oslo até hoje, para quem ainda precise de prova. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar.
Nos vemos lá.